Fala galera, eu sou o Beto Vanieri e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana nós vamos receber mais uma vez o Roberto Barros. Ele esteve aqui semana passada e falou pra gente sobre aquela excelente notícia da paz entre Israel e Palestina. Também deu uma aula sobre a história dessas duas nações, dessas duas civilizações, suas raízes históricas e o que a gente pode esperar para as próximas semanas desse conflito, certo? E como ficou muito legal, eu resolvi gravar mais um aqui com ele para a gente falar sobre alguns outros assuntos, sobre como está a guerra da Ucrânia, sobre como está a economia do Brasil sendo impactada por esses conflitos, sobre a COP30 que vai acontecer lá em Belém do Pará, que está com uma expectativa muito alta. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Beto. É um prazer sempre estar aqui. Vamos lá falar mais uma vez disso? Nós temos muitos assuntos que estão em todos os jornais do mundo e é muito importante que a gente preste atenção, porque isso afeta as nossas vidas, tá? Eu acho que a primeiro assunto que eu gostaria de falar, que a gente já teve falando aqui, foi das tarifas americanas contra o Brasil. Certo. Tá? Todo mundo já sabe que os Estados Unidos impôs tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Nós já falamos isso aqui, que algumas alegações, que foi perseguição política, aquilo foi um motivo, mas na verdade os Estados Unidos impôs tarifas contra o mundo inteiro, algumas mais, algumas menos, mas o Brasil nós ficamos por volta de 50%. Também é fato, e nós já havíamos dito aqui, que muitas dessas tarifas não atingiram todos os produtos. Atingiram produtos assim mais sensivelmente, como a pesca no Brasil, a produção de calçados, que impacta fortemente o Ceará, tá? Sim. Nós tivemos taxações sobre o alumínio, mas também os outros países que concorrem conosco foram taxados e tivemos uma série de coisas. E aí nós tivemos, há alguns dias atrás, a reunião da ONU, porque uma questão histórica, desde lá do Oswaldo Aranha, né, que nós falamos no programa passado, anterior, que presidiu a reunião que criou o Estado de Israel, né? E o que acontece? Por uma questão, para muitos inexplicável, o Brasil abre o fórum da ONU. Sempre o primeiro a falar. Sempre o primeiro a falar. E nessa, quando o presidente brasileiro saiu e o presidente americano, eles se encontraram, porque o segundo a falar é o presidente americano. E tiveram ali o que o Trump classificou de uma excelente química. Uma boa relação, né? Mas, sabe, o mais importante da relação entre os povos não é que os povos vivam como amigos o tempo todo. Mais importante é que você sempre tenha canais de conversa para solucionar os problemas. Como, por exemplo, foi evitado uma guerra nuclear porque existia um telefone vermelho entre a presidência americana e a presidência da União Soviética. Seguramente, e nós nem sabemos de muitos, foram evitados por causa deste canal. Então, nesse rápido encontro, houve uma sinalização de abertura de conversas. E houve, recentemente, uma conversa telefônica de 30 minutos entre o Trump e o Lula. E eles marcaram uma nova reunião, quiçá presencial, ou nos Estados Unidos, e o próprio Trump levantou a possibilidade de fazê-la no Brasil. Legal. Mas assim, abriu-se, o Trump foi à imprensa, disse que gostou muito da conversa, etc, etc, etc. Interesse dos dois países. Os Estados Unidos não é o nosso maior mercado, mas é um mercado significativo. 12% das nossas exportações. É o segundo maior? É o segundo maior, é a China, obviamente, que hoje é quase um quarto. Né? Sim. Mas o que acontece? Nós precisamos deles porque tem várias fontes de financiamento e não nos cabe brigar com uma nação com o poder americano. Mas, por outro lado, eles têm algumas coisas que nós precisamos. Obviamente, e a gente falou isso aqui, que o impacto do cafezinho que o americano toma, que na verdade é um copão grande, né, no café, ele já aumentou 50% nos Estados Unidos.
E todos os americanos tomam café o dia inteiro, eles tomam aqueles copos, o café é muito mais fraco que o nosso, etc. E tomam. E o próprio Trump teria feito uma brincadeira, o pessoal está reclamando do café. Mas o cerne da questão é o seguinte, Sim. Toda a indústria automobilística, aérea, a indústria militar, precisa de uma coisa que nós já falamos também aqui, chamada terras raras. As terras raras são 17 elementos da tabela periódica que hoje são usados em todas as tecnologias de ponta. E a China, inclusive agora, de novo proibiu ou dificultou a venda das terras raras para os americanos. Tá. E a China é o número 1 em terras raras. Mas adivinhem, quem é o número 2? Brasil. O Brasil. Então, provavelmente o Lula deve ter acenado, tá, de deixar os americanos explorarem as terras raras. O que na prática já está acontecendo, porque a maior fabricante de terras raras no Brasil é uma empresa americana, tá? Mas tem um detalhe, nós exploramos muito pouco das nossas terras raras. Onde que elas estão a maior parte? Beto, em todo o Brasil, tá? Essa empresa americana, ela está no norte de Tocantins, mas você tem muita coisa no Nordeste, em Minas, em vários lugares, tá? Em São Paulo chega a ter? Menos. Muito pouco, porque são 17 elementos diferentes. Sim. Então, alguns têm em alguns lugares, outros em outros. Tá. E muito na Amazônia. Esse sim é o que nós temos que tomar cuidado, verdade, né? Porque a gente tem que explorar a Amazônia com todo cuidado. E o que acontece? Isso foi um aceno brilhante para muitos brasileiros. É um absurdo. Não. Nós não estamos explorando. Se vier uma empresa americana explorar, ela gerar riqueza, gerar impostos, etc., as exportações, trazer dólares para o Brasil, sim, nós temos que aplaudir. O que dá para fazer, principalmente, com essas terras raras? Beto, toda a guia dos mísseis mais modernos, dos mísseis balísticos, todas precisam disso. Vários ímãs importantíssimos na produção de inúmeros elementos vêm das terras raras. Legal. Enfim, tem uma gama de aplicações, sim, gigantesca. O material do futuro, né? É o material do futuro e que a China acabou de cortar um pouco mais os americanos. Então, sim, nós temos esse troço. Os Estados Unidos não tem pouca terras raras, né? Para estar tem pouca e, obviamente, eles têm um maior consumo, né? Claro. Então, eles precisam... Produzem tanta arma, tanto míssil. Exatamente. E o mundo está entrando num período de aumento de produção bélica como não visto há algumas décadas. Sim. Então, o Brasil sinalizou isso. E o Brasil fez uma outra sinalização interessante para os americanos, tá? Que foi a seguinte: veja, eu tenho produtos calçados, eu tenho peixe, eu tenho café, eu tenho soja, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que você deixar de comprar, os chineses vão comprar. Sim. E é verdade. Imediatamente após a tarifa no café, a China abriu, porque para exportar para a China, você precisa de uma licença chamada GACC, tá? E a sua empresa precisa ter essa licença. Certificado. Um certificado, dado pelo governo chinês. E eles abriram, imediatamente após as tarifas americanas, mais 183, a permissão a mais 183 empresas brasileiras de exportarem para a China diretamente. Empresa de tudo que é tipo de calçado? Não, principalmente de café, no caso do café. Tá? Mas eles estão ampliando isso para todos os lados. A China vê o Brasil, tá, de um jeito muito especial. E se nós formos inteligentes e não sairmos da dependência de um para a dependência da China, porque isso é burrice, claro, nós não temos que depender de ninguém, mas a China vê o Brasil como um país que pode alimentar sua população. Por quê? Existe um conflito, e nós já falamos, muito crescente, e todos sabem disso, entre a China e os Estados Unidos. A geopolítica, nós já falamos isso. Se um povo, o cara vem tomar minha primazia, eu não vou deixar. E tem aquele livro, né,
se a China e os Estados Unidos vão à guerra, a armadilha de Tucídides, onde o autor mostra que em 16 casos na história da humanidade que existia uma potência e outra subiu, em 14 foram à guerra. E um dos raros casos foi Portugal e Espanha, que dividiram o mundo no Tratado de Tordesilhas e depois no Tratado de Saragoça, que puxou a linha de Tordesilhas para o outro lado do mundo. Isso. E viveram em paz até a unificação ibérica, graças a um acordo muito bem feito. Então, o que acontece? O Brasil também vendeu essa ideia para os americanos de que se eles não comprarem, os chineses vão comprar. E aí o que acontece? Há uma grande chance de um acordo. E para nós é muito importante não ter essa briga direta com os americanos. Muito ao contrário, nós podemos ser amigos da China, amigos dos americanos, amigos da Europa, da África, dos árabes, enfim, de todos. É uma coisa muito inteligente. Melhor, né? Exatamente. Os Estados Unidos já tem uma relação comercial com o Brasil muito antiga. 200 anos. O Brasil, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a reconhecerem ele. Sim. Não tem por que ter essas brigas, né? Mas é isso, vamos para um breve intervalo, a gente já continua aqui com nossas análises geopolíticas. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados, que é anunciar sua marca, seu produto, seu comércio aqui no nosso podcast. Entre em contato com a nossa equipe, nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, vamos para um breve intervalo, voltamos já falando de geopolítica. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, a gente está entrevistando mais uma vez o Roberto Barros, ele que esteve aqui semana passada, falou para a gente do Tratado de Paz entre Israel e Palestina e suas raízes históricas. Hoje está falando sobre os tarifaços do Trump aqui no Brasil, como isso está se resolvendo, como tem sido o diálogo, enfim. Além de todos esses fatores que a gente falou, quais outros podem acabar impactando a economia brasileira que você vê aí pelo mundo? Então, Beto, o mundo ainda está muito instável e nós falamos em janeiro aqui no seu programa da instabilidade que o mundo estava naquele momento e isso vem se confirmando ao longo do ano inteiro. Sim. Nós temos um fator que pode afetar imediatamente a economia mundial e, por consequência, brasileira, sim, muito rapidamente. Nós tivemos 12 dias de guerra entre o Irã e Israel. Os Estados Unidos bombardearam algumas instalações de energia nuclear. Energia nuclear não são bombas nucleares. Oficialmente, o Irã não tem bombas nucleares. O Irã atacou uma base americana no Catar, não morreu ninguém, dizem que ele avisou os americanos e ficou tudo por isso mesmo, porque houve um dano muito grande às principais cidades israelenses. E os sistemas de defesa israelense, o David Ling, o Domo de Ferro, o Taad, etc., já estavam se esgotando.
né? Então, os mísseis iranianos poderiam entrar mais. Eles pararam a guerra, tentaram chegar a um acordo, mas existe um afã muito grande de Israel em atacar o Irã de novo. Você acha que vai acontecer isso? Assim, nós temos que pegar sempre, numa análise, o que algumas pessoas que estão dentro do governo americano, do governo israelense, que estão em contatos, analistas que estão em contatos mais envolvidos com esse pessoal, o que eles estão dizendo. E todos eles são unânimes que provavelmente Israel atacará o Irã nos próximos dias ou semanas. Tá. Bom, isso afetará de tal forma a economia mundial por um motivo muito simples que nós já falamos aqui, né? Primeiro, esperamos que, pelo amor de Deus, se isso vier a acontecer, Deus queira que não seja uma guerra nuclear. Que Israel tem 70 bombas nucleares, dizem. O Irã também desconfiam que tem? O Irã começa a desconfiar que tenha. Você acha que tem? Eu acho o seguinte, o Irã começou a fazer mísseis balísticos. E ninguém faz mísseis balísticos para levar bombinha. E a relação do Irã com o Paquistão é próxima. E para todos viram, recentemente a Arábia Saudita fechou um acordo militar com o Paquistão. Sim. E o Paquistão é uma potência nuclear, tem por volta de 170 bombas nucleares. Eles disseram que se a Arábia Saudita for atacada, eles retaliam com bombas nucleares. Então, pode ser que tenha, Deus queira que não tenha, tá? Mas o grande ponto que nós já falamos, boa parte do petróleo do mundo passa pelo Golfo Pérsico, que ele tem um estrangulamento chamado Estreito de Hormuz, que também já falamos aqui, há 500 anos atrás os portugueses eram tão visionários que eles dominavam o Estreito de Hormuz. Legal. Se fechar o Estreito de Hormuz, tá, o preço do petróleo vai explodir. 150, 200 dólares. Já fecharam esse Estreito de Hormuz? Não, mas o governo iraniano já aprovou o fechamento. Eles não chegaram a fechar. Então agora, se começa a guerra, ali é muito pequeno, tá? É muito fácil do Irã fechar e atingir os petroleiros. E os petroleiros, Sim, tendo perigo, não vão passar. Então, esse é o maior perigo no momento, tá? De que a economia mundial exploda se o preço do petróleo explodir. Sim. Uma guerra Irã-Israel, como é que seria mais ou menos? Beto, hoje os iranianos, e pouca gente sabe disso, dominam uma das 2 ou 3 melhores tecnologias de mísseis. E eles têm os chamados mísseis supersônicos, que, por exemplo, os americanos não dominam, os israelenses não dominam. E eles têm muito pouca chance de defesa. O que eles fazem primeiro? Eles mandam um monte de drones e mísseis mais velhos, aquilo satura as defesas, né? O David Link, o Domo de Ferro, o Taad, etc, etc, etc. Claro. Tá? Eles começam a gastar, porque você gasta 2 a 3 mísseis para cada míssil que você está sendo atacado. E depois vão com os mísseis melhores. Então, há uma grande chance de uma boa destruição de Israel. E aí fica a pergunta, se Israel se sentir que sua sobrevivência está em risco, ele pode usar as bombas nucleares. Isso aí vai ser um desastre para o mundo todo. Sim. Desastre para o mundo. Então, esperemos que não. Isso pode afetar, mas vamos falar de coisas boas também. Vamos. Tá? Uma coisa que eu queria falar aqui no seu programa, Beto, é muito importante para o mundo, é a COP30. COP30, legal. Tá? A COP30 é o encontro, COP é a Conference of Parties, a Conferência das Partes. 30 porque ela vai ser a 30ª Conferência Mundial. Olha que legal. Tá? Eu queria mudar do assunto ruim, que é essa potencial guerra, para uma coisa boa. É bem interessante também. E ela vai ser no meio da floresta amazônica, na cidade de Belém. Sim. Agora no mês de novembro. Isso tem um simbolismo muito grande,
Mas que até que a capital do Brasil vai ser transferida temporariamente para lá. Exatamente, isso raramente aconteceu. Às vezes, né? Pouquíssimas vezes o governo pediu permissão ao Congresso que a capital do Brasil seja lá. Foi aprovado. Foi aprovado. Então nós vamos ter no Brasil, no nosso território, as maiores autoridades do mundo, tá? O príncipe inglês vem, vários chefes de Estado, e eles vêm discutir alguns pontos importantíssimos, que são as revisões das metas climáticas. Eles querem garantir que o aquecimento não passe de 1,5 grau centígrado, tá? Eles querem discutir a chamada justiça climática. Quem financia a coisa? E quem financia tem que ser quem mais polui. Quem mais polui? Os americanos, os europeus, claro. A China. Agora, será que Burkina Faso tem que pagar igual à China? Não. Não. Né? E outra coisa, a questão climática não pode ser um entrave ao desenvolvimento. Quer dizer que hoje todo mundo nos Estados Unidos tem carro, tem isso, tem aquilo, quer dizer que o brasileiro não pode ter? Sim. Mas eu acho que a gente tem que ter soluções inteligentes. Mas o mais importante é que eles vêm com um espírito de tomar resoluções mais fortes do que tudo que já tomaram até hoje, tá? E obviamente, nós temos que tomar, por outro lado, um cuidado, porque a questão da conservação da floresta e da biodiversidade, ela tem que ser entendida como não entrave ao desenvolvimento. Claro. Uma grande parte do território brasileiro vai ser coisa do mundo, mas nós não podemos. Não, nós temos que ter um uso inteligente, etc. E eles querem acelerar as ações concretas. Mas o Brasil vai receber vários dirigentes do mundo. Isso é uma oportunidade, assim, gente, incrível para o Brasil. Muitos deles depois vão fazer uma outra premiação, principalmente os ingleses, no Rio de Janeiro, tá? Legal. E, por incrível que pareça, dessas conversas que o Lula teve com o Trump, tá? O Lula convidou, porque os americanos disseram, não quero saber disso, vamos explorar petróleo, vamos fazer e acontecer. Mas o Lula convidou ao Trump para vir à COP. Isso seria de um peso político muito grande mesmo, tá? E para o Trump, que está visando ganhar o Prêmio Nobel da Paz, sim, tá? Isso seria a cereja do bolo dele, né? O cara, né? E obviamente vamos entender aqui para terminar sobre a COP. A China está investindo em energias alternativas como ninguém. E elas, ao longo do tempo, vão ser muito mais baratas porque são renováveis do que o petróleo. Então, com o tempo, a competitividade dos produtos chineses vai se distanciar ainda mais dos americanos se eles não tomarem providências. Sim. Então, assim, vamos torcer da paz em Israel, que não haja guerra entre o Irã e Israel. Espero que não, nosso programa é gravado, espero que até lá não aconteça, não venha acontecer nunca. Espero que a guerra da Ucrânia termine, espero que a COP30 nesse ano na Amazônia brasileira seja um grande sucesso para o futuro da humanidade, da sua geração. Claro. Legal, então, nosso programa de hoje, falamos de bastante assunto da COP30, da guerra, dos impactos econômicos, foi bem legal. Volte sempre aqui, Roberto. Muito obrigado. Obrigado, Beto, e parabéns mais uma vez com o seu programa. Eu tenho sempre um grande prazer de estar aqui com você. Muito obrigado. Volte sempre outras vezes aqui para sempre nos atualizar de tudo que tem de geopolítica, de novidade, de guerra aí no mundo. Tá bom? Quero agradecer também aos nossos telespectadores que nos acompanharam durante essa entrevista de hoje. Nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!